Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal omatemático.com e hoje nós vamos apresentar uma nova grandeza, chamada de momento linear no nível superior ou quantidade de movimento no nível médio. Quantidade de movimento é bem expressivo, deixa bem claro do que nós estamos falando. Mas nós vamos usar momento linear porque vamos lidar com nível superior. Então, para apresentar a ideia dessa grandeza, vamos nos fixar no que nós temos aqui. Temos uma massa, uma medida escalar e uma velocidade. Essa massa tem uma velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, escalar é vetorial. O momento linear ou quantidade de movimento vai ser, eu vou chamar de P, que é o que? É a massa vezes a velocidade. Isso, né, no nível superior. No nível médio, a gente geralmente chama de Q, que é mv. Ok, mas vamos ficar com esta aqui, que é o P. Então, o que nós temos aqui? Uma grandeza que, tendo uma massa aumentada, ela aumenta. Tendo uma velocidade aumentada, ela também aumenta. Então, ela está medindo a quantidade de movimento ou momento linear. Esta é a ideia. Vejam que o momento linear é uma grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido da velocidade. A massa é um escalar, então ela não influencia na direção e sentido. Mas quem determina a direção e sentido é a velocidade. Mas o que acontece se eu tiver mais de uma massa e mais de uma velocidade? Conforme está expresso aqui, o meu sistema que tem 5 massas, cada um com a sua velocidade. Então, se eu quiser quantificar a quantidade de movimento ou o momento linear desse sisteminha aqui que eu estou colocando, vai ser a massa de cada um vezes a velocidade de cada um. E aí está o que eu acabei de dizer então. O momento linear desse sisteminha é a massa 1, velocidade do 1, mais a massa 2, velocidade 2, e assim vai somando tantas massas e velocidades quantas estiver. Depois eu somo o momento linear de cada uma e aí eu tenho o momento linear desse sisteminha aqui. Aqui tem 5 massas, mas eu poderia ter mais. O momento linear é expresso em quê? Qual seria a unidade de medida? Se nós retornarmos aqui, nós vamos ver que é quilograma metros por segundo. Tem outras formas de medir o momento linear, mas este aqui já é o primeiro que eu deixo para vocês. Então, a medida em quilograma metro por segundo. Exatamente a massa e a velocidade. Vamos, a partir de agora, fazer algumas relações e deduções. Aqui nós temos um adulto empurrando uma criança com uma força durante um tempo. Ele empurra essa criança. A gente costuma dizer que ele está dando um impulso nessa criança. O impulso é uma grandeza vetorial, já explico por quê, e é medido pela força vezes o tempo que a pessoa fica empurrando. Então, se ficar empurrando com uma força grande, o impulso é grande. Mas se eu ficar empurrando por muito tempo, o impulso também cresce. Então, o impulso é proporcional tanto à força quanto ao tempo que eu estou aplicando essa força. Então, o impulso tem a mesma direção e sentido da força, porque o tempo é escalar, mas a força é vetorial. Então, o nosso impulso está aí. Outra situação que eu quero colocar para você, se eu estiver empurrando um bloquinho, uma certa massa, eu tenho aqui uma velocidade inicial, vou botar um izinho de inicial, e quando eu fico empurrando, eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de final. É claro que do jeito que está sendo colocado, a velocidade inicial é menor que a final, porque a força está empurrando, então a velocidade vai aumentando justamente porque a força está empurrando nesse sentido. Então eu tenho aqui uma quantidade de movimento ou um momento linear, apontando para cá, né, inicial. E aqui, claro que a gente tem a ideia de que ele vai aumentar, porque eu estou empurrando e a velocidade aumentando, a massa é a mesma, então a velocidade final maior faz com que o momento seja maior. Vejam bem, eu fiquei empurrando durante um determinado tempo, exatamente como foi feito no exemplo acima.
ficamos empurrando num determinado tempo. Só que aqui foi um bloco e eu estou querendo destacar o momento linear. Então, a variação do momento linear é o quê? É o momento linear final menos o momento linear inicial. Claro, setinha para cá, é grandeza vetorial. Mas o que eu quero colocar para vocês é que essa variação do momento linear é o impulso que eu dei também. Sim, porque tem uma força durante um certo tempo. Então também é um impulso. Se eu subtrair o final menos o inicial, eu tenho o valor do impulso. Então tem duas formas de expressar o impulso. Pode ser a variação do momento linear ou força vezes variação do tempo. Então o impulso pode ser expresso de duas maneiras diferentes. E aqui está, destaquei apenas o que interessa. Como os dois são iguais ao impulso, eu posso igualar então isto a isto aqui. E nós vamos obter a fórmula que Newton obteve a partir disto. E aí está a igualdade ao que me referi. Isto aqui igual a isso aqui, uma vez que ambos são iguais ao impulso. Essa é a fórmula que Newton obteve a partir da dedução que nós iremos fazer. Então, o que eu posso fazer? Força vezes o tempo que eu estou aplicando essa força é igual a variação da quantidade de movimento. Essa variação da quantidade de movimento eu posso abrir como é uma variação, como é delta, é o final menos inicial. E aí está o que eu acabei de dizer. Mas a gente também pode continuar evoluindo. Isso aqui eu vou copiar no momento. Força é uma grandeza vetorial. E aqui vai ser massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Perfeito. A massa é comum a ambos, posso colocar em evidência então. Coloquei a massa em evidência. E agora eu posso passar dividindo o tempo. E aí posso escrever também assim, massa. Ao invés de escrever final menos inicial, eu posso botar o símbolo de variação, que é ΔV. E aí sobre passa dividindo ΔT. Perfeito. Só que ΔV, ΔT, eu ainda posso botar num tempo infinitamente pequeno, que é o que a gente faz no nível superior, é instantâneo o negócio. Então, posso ainda escrever que a massa diferencial da velocidade sobre diferencial do tempo, que é um tempo pequenininho e uma velocidade, uma variação pequena também. Só que dV dt, para nós, é a aceleração. Então, força, finalmente chegamos onde queríamos, é massa vezes a aceleração, claro, vetorial aqui também. Então aí está, foi assim que Newton chegou a essa dedução. Agora a gente fez exatamente o que ele fez. Como eu tinha colocado aqui em cima, chegamos na formulazinha da segunda lei de Newton. Vamos então guardar essa relação aqui, que é muito importante para o exercício que nós iremos fazer agora. Deixa eu colocar variação da quantidade de movimento ou variação do momento linear sobre variação do tempo. Apenas passei o tempo dividindo para o outro lado. Essa relação eu vou precisar dela para o exercício que nós iremos analisar. Bom, aqui está o exercício então que nós vamos resolver. Eu vou esclarecer o que nós temos na nossa frente. Aqui o momento linear, o eixo vertical, e o eixo horizontal é o tempo, em segundos, e aqui em quilograma-metros por segundo. O que nós queremos saber em relação a isso? Ordene as regiões da força maior para a menor, em módulo. Claro, é um módulo, não vou levar em consideração o sinal, só o valor absoluto. Então nós temos a região 1 aqui, região 2 aqui, região 3 aqui, região 4 aqui. E nós queremos colocar qual a região que tem maior força sendo aplicada, depois a segunda, a terceira, até chegar à última que tem menos força sendo aplicada. Bom, é aí que entra a fórmula anterior que eu destaquei. A força é a variação do momento linear dividido pela variação do tempo. Então é a inclinação, na verdade. Achando a inclinação, quem tem a maior inclinação vai ter a maior força. Podemos começar então achando a inclinação deste, depois deste e finalmente desse. São 4 situações, 4 regiões a ser analisadas. Vamos começar com este aqui então. Então a força é a variação
do momento linear, que é 3 menos o zero, porque aqui de o zero foi para 3, então 3 menos o zero sobre o tempo, que vai ser 1 menos zero. 1 menos zero. Então a força aplicada aqui foi 3. 3 newtons, porque estamos trabalhando com um sistema internacional. O número 2, qual seria a força aplicada então? Força vai ser, novamente, o final, o momento final é 3, menos o momento inicial também é 3. Então não houve variação. Sobre, agora a força aqui vai ser 3 menos 1. 3 menos 1. Tudo bem, não interessa o que dá embaixo. Em cima deu 0, então vai ser 0 de qualquer forma. 0 newtons. Do 2 não houve força nenhuma aplicada, porque o momento se manteve. O 3 eu vou fazer aqui ao ladinho. Então o momento aqui foi a 0, o final é 0, é o final, menos o inicial. No início tinha um momento de 3. Então 0 menos 3 sobre, o que temos aqui agora? Nós temos aqui 8, o tempo final, e o tempo inicial aqui foi 3. 8 menos 3. Então, menos 3 sobre 5. Então, 3 dividido por 5, menos 0,6 newtons. Ok, só o sinal negativo não nos interessa, mas foi negativo, a força foi contrária, então. A velocidade aqui certamente diminuiu. Vamos para o 4, que é o último também. A força vai ser, novamente, aqui é 0, o final é 0, o inicial também é 0, sobre 9 menos 8. 0 sobre qualquer coisa, sobre 1 vai dar 0 newtons. Aí está os resultados então. 3, 0, menos 0,6 e 0. Colocando em ordem, então, decrescente. Então aqui está o resultado. Decrescente, da maior para a menor. O 1, a região que tem a maior força, maior inclinação. Depois o 3, que também tem uma inclinação razoável, mas é negativa, mas é o valor que importa, é o módulo. E 2 e 4, aqui 2 e 4, força 0, então eles estão de igual. Mas são os últimos. O valor menor em módulo, então, é 2 e 4. Aí está o que foi solicitado, sendo que o sinal negativo não é levado em consideração porque é módulo. E a letra B, então, em que região a velocidade do corpo está diminuindo? Olha, só pode ser essa aqui, porque esta aqui, a quantidade de movimento ou o momento linear aumentou, porque a velocidade aumentou, porque a massa é constante, Então houve um aumento aqui. Já esta aqui, a quantidade de movimento ou o momento linear diminuiu, porque a velocidade zerou aqui, então ela diminuiu. Então a número 3 é a resposta certa. Bom, nesse vídeo a gente deu uma introduzida em momento linear ou quantidade de movimento, como queiram. Em vídeos posteriores eu darei continuidade a esse assunto com conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear. Bem como outros vídeos de outros assuntos estarão sendo postados a todo momento, tanto de cálculo e física de nível superior como fundamental e nível médio. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho. Também é importante para o canal que você divulgue os vídeos entre seus colegas. Desde já eu agradeço e conto com vocês.